Boa noite. Vereda Literária conversa hoje com o poeta e professor Sérgio Alves Peixoto. Sérgio Peixoto nasceu no Rio de Janeiro, reside em Minas Gerais desde 1984. É doutor em letras e atualmente leciona na Universidade Federal de Minas Gerais. Tudo bem, Sérgio? Tudo bom, Elton. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso, Sérgio. No seu livro Esfinge Fácil, primeira edição de 1991, você tem um poema dedicado a Minas. Você diz: não estou triste hoje, porque estou em Minas. Também não digo que estou alegre, só uma cúmplice preguiça de cidades velhas por onde sempre passa o sonho de um rio. E esse desejo travesso de alisar bumbuns de anjos do aleijadinho. Pai, eles não sabem o que fazem. Não estou triste hoje, porque no dia claro há um cheiro de ouro em cada esquina. E barrocamente as montanhas me dizem que não há pressa para decisões. Só não estou triste hoje, porque se Minas não há mais, eu posso inventar. Gostaria de começar conversando com você sobre isso, Sérgio. Você nasceu no Rio e fala dessa dicção mineira como um mineiro autêntico. Como é que é isso? Bom, é muito difícil de explicar porque não é uma coisa proposital, né? Eu vim para o Rio de Janeiro em 84, uma transferência da Universidade Federal do Rio de Janeiro para a UFMG. E mesmo sem estar preocupado em me adaptar ou não à cidade, em ser mineiro ou não, porque eu não acredito isso, eu não acredito em mineiridade ou carioquicidade, né? A gente é mais cidadão do mundo do que cidadão de determinado lugar. É claro que vivendo numa cidade, a cidade começa a entranhar-se na gente. Então, como eu sempre gostei muito da literatura barroca, como eu conheço bem, ou razoavelmente bem, a obra barroca do Aleijadinho, como eu via todo dia a Serra do Curral e as serras que circundam Belo Horizonte, como eu viajei sempre, continuo a viajar para visitar a família uma vez por mês, então as montanhas de Minas estão sempre, pelo menos uma vez por mês, um trajeto de pelo menos 6, 7 horas de ônibus, né? Eu acho que isso foi entrando na minha visão particular de poesia, ou na minha visão particular de mundo ou de lugar, e de repente o poema saiu. Quer dizer, eu não me preparei, eu não disse que eu iria escrever 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5, um livro inteiro sobre Minas, né? Eu nunca escrevi nada sobre o Rio de Janeiro, então não há nenhum poema sobre uma paisagem carioca ou não. Mas talvez é porque eu seja mais mineiro do que carioca. Talvez eu tenha nascido no lugar errado, né? Não sou muito de carnaval, nem sou muito de samba, embora goste. Meu pai é compositor de música popular, minha mãe saía na escola de samba, eu saí muitas vezes também. Mas uma parte assim mais fechada minha, mais privada, mais familiar, mais pessoal, parece que aflorou em Minas, e o poema saiu sem uma preocupação básica em fazê-lo ou não. Eu acho que é por aí a resposta. Muito bom, e certamente isso é muito bom para Minas. Eu acho que sim. O seu trabalho de poeta é um trabalho que você sente mais a vocação da inspiração ou é o rigor da construção? Como é que você se vê dentro desse contexto? Eu acho que não há nada em termos de arte sem um rigor de construção. Mas também eu acho que não existe verdadeiramente arte se não existe o que se chama de inspiração, né? A palavra inspiração já está um pouco carregada de conotações pejorativas, né? É fácil, indica uma certa facilidade. Uma passividade. Uma passividade. Mas eu acho que não é bem isso o significado de inspiração, né? Tanto não é que através dos tempos os nomes foram modificados, né? Musa, inspiração, modernamente com as teorias psicanalistas de Freud, você vai falar no inconsciente, numa linguagem que você deixa a razão de lado, né? E ela se constitui numa outra forma não passível de racionalismo. Então, a inspiração existe, queira o artista ou não, né? Ou ele espera por ela o tempo que ele quiser, ou ele a força a aparecer, né? É comum muitos escritores se sentarem por exemplo, de 7 da manhã ao meio-dia, forçando essa coisa chamada inspiração a aparecer. Então, eu acho que não existe uma sem outra, né? Você não pode se dizer só inspirado se não há um rigor de construção. Mas eu também não acredito em nenhum artista, seja ele qual for, literatura ou música ou pintura,
que diga que só existe o trabalho artesanal, né? Se fosse isso, a técnica construiria grandes, por exemplo, pianistas. Nós sabemos que, por maior técnica que tenha um pianista, se não há um dado... Talento, aí vem o termo inspiração, que eu não sei se é bem esse, né? Mas se não existe uma outra coisa além da técnica, é a técnica pura e por si só ela é fria, ela não transmite aquilo que o autor pretendia, pelo menos, passar para o leitor ou para o ouvinte, no caso da música. Pois é, eu vou adiantar então uma pergunta, que é o seguinte: você é um profundo conhecedor da poesia de Mário Quintana, sua dissertação de mestrado, o tema foi em Quintana, e, inclusive, decorreu daí a publicação, né, a poesia de Mário Quintana, da editora Lê. Sim. Por outro lado, você é também um profundo conhecedor da poesia brasileira como um todo, seu doutorado foi nisso. Como é que você vê, em relação a isso, a oposição, por exemplo, de um João Cabral de Melo Neto, que briga contra a inspiração, fala só do rigor da construção, e o Mário Quintana, que faz o elogio da inspiração? Por incrível que pareça, eu acho que os dois são idênticos. Quer dizer, essa facilidade que se diz que o Mário Quintana tem, quer dizer, um tipo de poesia que parece que está brotando na hora, parece que surgiu sem nenhum esforço, talvez seja mais difícil do que a construção que Cabral teima em dizer que faz, né? Quer dizer, para Cabral, todo mundo conhece, quem conhece Cabral, o compasso, o esquadro, a régua, a razão, a lógica. Talvez seja mais fácil construir um poema assim do que construir aquele que parece que apareceu de repente, sem mais nem menos, que foi ditado por alguma coisa, né? Talvez dê mais trabalho um poema que aparente ser fácil do que aquele que explicitamente quer se mostrar difícil. Agora, eu acho que são dois grandes poetas, e por incrível que pareça também, eu acho que é uma carga de lirismo enorme em João Cabral, né? Ele é que teima em dizer que não tem, né? Eu acho que ele tem medo de mostrar que tem uma carga de emoção, e um medo realmente até um pouco explicável, né? Toda a facilidade que o romantismo trouxe no seu final, toda a facilidade que o próprio lirismo pode escorregar, né? Nessa facilidade cair. Cabral tem medo disso, então ele se contém, né? Ele tenta poetizar sua flor sem poetizar seu poema. O famoso poema do Alguns Toureiros, né? Em que ele compara os estilos de torear com os estilos de escrever. Só que todos os toreadores, toureiros, né? De que ele fala, todos têm uma carga de emoção que é controlada. Até, vamos dizer, o Gonzales, que seria a perfeição, aquele que consegue poetizar a sua flor sem poetizar seu poema, né? Domar essa flor que traz escondida, domar a emoção. O Cabral nunca disse que não há emoção. Ele parte do princípio que ela tem que ser domada, para não cair na facilidade, né? Agora, há coisas interessantes, por exemplo, quando o Mário Quintana fala que o poema brota como uma flor, né? Talvez o trabalho de Quintana seja tão duro de construção, né, como do Cabral, mas num outro nível. Quer dizer, inconscientemente, esse poema está sendo elaborado lentamente, sem que o autor tenha conhecimento disso. E depois parece que ele brotou por si só, o que não é verdade, né? Isso. Para o espectador que está ligando a televisão agora, Vereda Literária conversa hoje com o poeta e professor Sérgio Alves Peixoto. Sérgio, e o seu próprio processo de criação? Como é que você senta e fala, agora é a hora da poesia? Pois é, é uma coisa meio angustiante, né? Porque primeiro eu tenho o medo de sentar e não conseguir escrever. Fora, né? Então, o meu processo de escrever é muito mais próximo ao do Mário Quintana do que ao do Cabral, né? Uma vez eu estava num ônibus indo para o UFMG e olhei quando o ônibus para, logo na entrada de quem entra no campus, ao lado direito há um campo meio vazio, que deve ter sido parte de uma fazenda ou de um sítio, né? E um dia o ônibus parou ali esperando o sinal abrir para ele entrar à esquerda, entrar na universidade, e eu olhei para o lado direito e apareceu na minha cabeça de repente dois versos, né? Um cavalo corta o campo com seu passo de veludo. Eu olhei e veio inteiro na cabeça. Falei, o que é isso? Pronto, continuei, entrei, o ônibus continuou, desci, e durante meses aquilo ficava, um cavalo corta o campo com seu passo de veludo, um cavalo corta o campo.
tomando banho aquilo aparecia, na hora de dormir aparecia, durante o dia aparecia. Eu falei, tem que sair alguma coisa a mais, né? Só que eu não fiz sair de uma vez isso. Eu fiquei maturando isso durante meses. E um dia disse, tem que sair agora ou então eu não aguento mais. Aí sentei e o poema saiu, nesse caso, praticamente inteiro, realmente. Quer dizer, as pessoas dizem isso é mentira, isso é bobagem. É claro que depois eu olhei, tentei mexer, troquei algum verso, mas ele saiu praticamente inteiro. E foi um texto que não está publicado no livro, nesse meu livro, ele está guardado para ele o não futuro. está no Fácil, né? Não, esse é mais recente, ganhou um prêmio em Juiz de Fora no concurso nacional de poesia. É um dos meus preferidos, né? Mas mostra bem esse processo de escrita meu. Quer dizer, uma coisa que começa a me incomodar, né? Que precisa ser dito, só que ou eu tenho coragem ou eu não tenho, então eu prefiro sofrer um pouco. Até, de repente, parece que o poema é que diz assim, tá pronto, senta, que ele vai sair. Né? Mas o processo de escrita parece que está feito num outro nível que não na relação papel e caneta só. É outro domínio. Isso vem depois, é claro, né? Você modifica. Há um poema no livro, por exemplo, que tem um verso do qual eu não gosto. Realmente eu não gosto daquele verso. Eu já sentei, já troquei e o poema fica pior. Né? E depois de meses tentando trocar, ele fica pior, eu falei, vai ficar assim mesmo. Assim. E é estranho que quem lê o poema não sente, não percebe nada nele. Você quer mostrar o verso pra gente? Eu não sei se eu vou descobrir rapidamente, mas é de um poema que é assim, vaga na noite o som estranho do meu lamento. Vaga contida, antiga vaga, feita de espanto e espanto tanto, que sem descanso busco no vento um contracanto de esquecimento. E este meu canto, vaga da noite, enternecida dor sem alento, e aí vem o verso que eu não gosto. Procura ser um acalanto e rouba à noite todo o encanto que dá à noite seu ser e tempo. Então, esse procura ser me incomoda. E eu sinto que me incomoda porque ele é o único verso que não tem nenhuma vogal nasal. Não tem nenhuma consoante nasal ou vogal nasal. Todos eles têm, né? E que cria o clima da vaga, da noite, do lamento. Isso. E ele procura ser. Ele só tem consoantes duras, o P, o R, o Q, né? O C. E eu não gosto. Agora, um aluno, durante uma aula, quando eu dei o texto, que eles me pediram, né? Quando eles sabem que eu tenho um livro, eles falam que você não traz um poema, né? Eu gosto muito desse, embora eu não goste desse verso. E eu coloquei e disse, gente, olha, tem um verso aí que não está muito bom no poema, do qual eu não gosto. Qual que vocês acham que é? E eles não conseguem descobrir. Quando eu mostro qual é, eles dizem, não, mas, na verdade, ele marca um novo movimento no poema. Parece que a partir dele você vai querer dizer outra coisa, você vai encontrar uma saída, vai encontrar um acalanto que vai dar sentido à noite, né? E ao tempo e ao lamento. Mas o leitor tem sempre uma leitura diferente de quem escreve e eu continuo não gostando dele, desse verso. Vamos torcer para você achar a solução eu desisti, final, né? Não tem jeito não, desisti, não quero mais procurar não. Ok, Sérgio, da primeira edição de Esfinge Fácil, de 1991, você agora em 95, não é isso? Está na terceira edição da editora Dimensão. Isso. Poesia vende ou não vende? Como é que você vê essa questão da circulação da poesia no Brasil? Olha, basicamente, poesia não vende. Né? Eu consegui vender um pouco desse meu livro porque a FAF-BH me procurou, né? E me pediu, me convidou a colocar o livro no seu vestibular. Então, a venda que existe do livro está intimamente ligada ao número de candidatos. Agora, ele foi também indicado, depois disso, para colégios, né? Pitágoras, Santa Marcelina, vários colégios que viram, ou que, por exemplo, a professora tinha um filho que estava fazendo vestibular, que, né, conheceu o livro, gostou e resolveu indicar, vende nesse nível. Eu acho que poesia é difícil, muito difícil de vender, porque parece que a poesia, isso aí é uma bobagem, eu acho, mas parece que não foi feita para o grande público. Agora, se você começa a divulgar, você vê que as pessoas gostam. E é um caso interessante com esse livro, que um dos poemas mais difíceis dele, eu dei de presente para várias pessoas, dei de presente para uma amiga minha, que é uma senhora já viúva, com 5 filhas e um filho, talvez só com grau primário de instrução.
muito amiga minha, eu doei para ela. Depois de um certo tempo eu fui visitá-la, não para saber do livro, não fui visitar porque é minha amiga. E ela me disse, olha, tem um poema que é o que eu mais gosto do seu livro, que eu sei de cor, e toda vez que as minhas filhas começam a me apurrinhar a paciência aqui, eu começo a recitar esse poema alto. Eu fiquei assim, deve ser qual será? E é exatamente um dos mais difíceis do livro. Então, o que é difícil em poesia? Como é que uma senhora, sem um grande nível de instrução, não é? Sem um contato maior com poesia, o que foi que ela percebeu nesse texto que a fez escolher como o melhor? Quer dizer, como uma coisa que ela decorou sem se aperceber. Né? Então, a relação escritor e leitor, ou com poesia ou não, é muito complexa. Né? Quer dizer, por que ela foi gostar desse poema? O que isso diz para ela de tal forma que a fez decorar sem saber? Agora, e de encontrar uma utilidade prática para ele. Né? Pois é, e por isso está ligado ao lado da questão do vender ou não, né? Quando você mostra, quando você lê, quando você discute, as pessoas gostam e passam a comprar. Agora, é verdade, isso parece uma coisa que todo mundo diz, né? Quer dizer, há um esquema de marketing, né? Há uma espécie de senso comum, o que é que vai se dar para o povo ler, o que é que o povo está querendo ler em termos de ser mais fácil ou não. Esse é um poema difícil. No entanto, foi o que ela aprendeu até, né? E adotou. Então, a venda, eu acho que está muito ligada a isso. Quer dizer, o que pensa que o público quer, quando, na verdade, não se sabe o que o público quer. Né? Ou então, já se parte do pressuposto que é difícil. A poesia é difícil, eles não vão entender. É bobagem, né? Até a palavra entender é meio complicado. Entender em que nível? Né? Você pode entender no nível da intuição, você pode entender no nível racional. E nem sempre o nível racional é a melhor forma de se entender um texto poético. Vereda Literária está apostando em que os espectadores vão ler cada vez mais poesia. Essa é a proposta de Vereda. Eu também espero. Não precisa que seja só a minha, não, seja de todos. De todos. Para você que está ligando sua televisão agora, Vereda Literária está conversando hoje com o poeta e professor Sérgio Alves Peixoto. Sérgio, vamos chamar agora para dar um depoimento sobre a sua obra o professor Lauro Belchior da Universidade Federal de Minas Gerais. Vamos ver? Vamos. Eu queria dizer para vocês que eu conheço o Sérgio há mais de 10 anos. E eu o considero hoje, muito mais que um colega, um amigo. E para fazer um depoimento sobre ele, o que eu falaria, em primeiro lugar, é sobre a extrema simplicidade do Sérgio. O Sérgio é uma pessoa que conhece profundamente poesia, toda a história da poesia. Né? Para vocês terem uma ideia, eu recebi ontem um boletim do Centro de Estudos Shakespearianos, onde há um soneto de Shakespeare traduzido pelo Sérgio. Ele conhece a literatura francesa, ele conhece os poetas do final do século passado, Baudelaire, Mallarmé e tantos outros. E ele trata disso tudo com uma extrema simplicidade. Ele nunca tomou a pose de um grande intelectual, nunca vi o Sérgio exibir o grande conhecimento que ele tem. Uma outra coisa que eu falaria sobre ele também é sobre o companheirismo dele. O Sérgio é um grande amigo. Eu já tive a oportunidade de sentir isso várias vezes quando eu estive fora do país. E ele me escrevia, me mandava cartas, me mandava fotografias. Um amigo muito fiel, eu diria. E um traço característico do Sérgio, né, que eu acho muito bom e que torna a convivência com ele muito agradável, é o bom humor dele. Ele está sempre contando piada, ele sempre tem uma observação engraçada a respeito de alguma coisa, de alguém, de algum livro, uma piada nova. É muito agradável porque ele é uma pessoa que gosta de rir e é uma pessoa que faz a gente rir. Pois é, Sérgio. Pelo que eu desconheço, eu só posso dizer que é profundamente verdadeiro o depoimento do professor Lauro. E gostaria que você comentasse um pouco essa... Fica difícil comentar, né? Mesmo, né? Fica difícil comentar as palavras dele, porque todo mundo viu que são palavras de um amigo, né? Mas, não sei o que eu posso dizer mais do que isso, não. Só agradecer a amizade do Lauro e
Só isso. Então eu te pergunto, a poesia ajuda nesse seu bom humor? Como é que a poesia fica? Qual o lugar da poesia nessa... Sem dúvida nenhuma, é uma espécie de... Eu não sou tão bem-humorado assim, não. Eu acho que eu sou muito fechado. Por isso que eu falei no começo que talvez eu seja mais mineiro do que carioca, né? Eu acho que as montanhas, né, do meu inconsciente me fecham um bocadinho. E eu acho que a poesia serve como uma válvula de escape para isso, sim. Quer dizer, eu brinco muito no dia a dia, eu não consigo ficar falando muito seriamente das coisas, porque eu não acho que não existe nada sério. Tudo passa, tudo acaba, tudo é esquecido, então não há por que você ficar, como ele falou, realmente se vangloriando das coisas, né? Mas talvez a simplicidade seja até uma espécie de forma de se vangloriar, quer dizer, né? Você finge que não está... Que não é com você. Se vangloriando e está, no fim das contas, né? Mas a poesia, eu acho que age como uma forma, uma válvula de escape, né? Nela eu coloco um pouco... Se vocês forem ler meu livro, realmente não há nenhum poema no livro que seja cômico. Todos eles são bem fechados, bastante soturnos, não digo soturnos, mas meditativos, introspectivos, né? Então, essa introspecção eu talvez coloque na poesia e a brincadeira fique para o dia a dia da vida. Ok. Sérgio, quanto ao seu trabalho acadêmico, o professor Lauro destacou bastante bem a envergadura intelectual sua. Você teve a produção de dissertação de mestrado, foi sobre a poesia de Quintana. Como é que foi, como é que circulou esse trabalho, como é que está sendo a aceitação dele? O livro sobre Mário Quintana não é, na verdade, a minha dissertação de mestrado, é a terceira parte só. Eu deixei de lado uma parte que achei menos interessante para o leitor, né? E ele está sendo bem divulgado, está sendo bem aceito. É um trabalho que eu procuro ver como é a relação. Eu parto basicamente de como Quintana vê a poesia, de como ele se vê como poeta, de como ele vê os poetas em geral, né? Quer dizer, a ideia de poeta, a ideia de poesia e as relações que isso tem no trabalho cotidiano do poeta. Então eu parti de Quintana para chegar ao Quintana. Não há nenhuma teoria específica sobre poesia a ser aplicada no poeta, né? A partir das palavras que ele diz, eu vou tentando tirar qual é o conceito de poesia, qual é o conceito de poeta e como ele vê a literatura em geral e a poesia mais especificamente. Se eu não me engano, o seu trabalho é um dos trabalhos pioneiros na leitura de Mário Quintana. Até a publicação dele só havia um livro publicado sobre Quintana, que era um livro basicamente sobre o estruturalismo, né? A pessoa que escreveu pegou a teoria estruturalista e aplicou na obra do Quintana. É um livro publicado no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, em 75, por aí, 76. Sérgio, estamos chegando ao fim, eu queria te perguntar ainda uma coisa. A sua tese de doutorado, como é que está o projeto seu? Publica, não publica? Não, está andando um processo de publicação no Rio de Janeiro, talvez. Eu não posso dar mais dados porque pode furar e não sair nada, né? Mas eu já enviei para o Rio, já tem uma pessoa lendo e talvez saia até por uma grande editora do Rio de Janeiro. Então, esse é um traço muito mineiro. Eu quero aguardar para depois me vangloriar timidamente do meu livro. Isso. Sérgio, estamos chegando ao fim. A última pergunta, não sou eu que vou fazer. Novamente, o professor Lauro Belchior vai formular para você. Vamos ver? Vamos ver. Sérgio, a minha pergunta é pequenininha. Eu gostaria de que você respondesse o seguinte. Qual é o espaço que a poesia ocupa ou deve ocupar no mundo contemporâneo? Lauro, sua pergunta é pequena, mas nem por isso ela é fácil. Pelo contrário, ela é complexíssima, né? Mas talvez eu possa responder com o próprio Mário Quintana, né? A poesia para Quintana é uma forma de aperfeiçoamento da alma, do ser humano, por extensão. Então ele diz que é melhor a gente escrever um péssimo poema a não escrever nenhum. Porque durante esse tempo da escrita do poema, do trabalho com a poesia, nós estaremos fazendo talvez menos guerras do que o mundo precisa, né? É isso que eu queria responder só. Verdade. Sérgio Peixoto, Vereda Literária chega ao fim, agradece a sua entrevista e tem certeza de que Minas Gerais
ficará mais enriquecida brevemente com seus trabalhos, e já está sendo com o seu trabalho acadêmico. Muito obrigado. Eu que agradeço e até uma próxima vez. Sem dúvida. 7947. Pois é, e a poesia continua sendo uma esfinge fácil? Agora é com você, espectador. Muito obrigado e até a próxima semana, com certeza.